Vira a página, aí ó. Texto verbal, aquele que é construído por palavras, de forma escrita ou falada. E o texto verbal pode ser literário, tá aí um poema, um romance, um conto, uma crônica. Texto literário, vira a página para a 28. Texto não literário. É o texto de teor objetivo, denotativo, que tem como finalidade informar, criticar, analisar, descrever. Por exemplo, um artigo de opinião, a sua redação de vestibular do Enem, ela pode ser literária? Não, porque vai predominar a linguagem conotativa, que é a figurada. A sua redação de vestibular é o texto denotativo, no sentido real, e ele é não literário. Não literário. Beleza. E o texto não verbal é aquele que não são construídos por palavras, mas por imagens, desenhos, símbolos. Por exemplo, uma charge, uma placa. Essa imagem dessa enfermeira, ela é famosa no mundo inteiro. No mundo inteiro tem a foto dessa enfermeira nos hospitais. E ela está lá só assim, ó. Não diz nada, não tem uma palavra, mas quem olha entende. Lá no hospital é para quê? Para fazer o quê? Silêncio. Então é um texto não verbal. Beleza. E por último, tem o texto misto, que é muito importante aqui para nós. Texto misto é a charge, é o quadrinho. Beleza. Você já reparou que na prova de redação, geralmente tem um texto literário, um texto não literário e um texto misto? Geralmente tem um quadrinho, uma tirinha, um artigo de opinião de alguém, uma crônica, que é texto literário. Então aqui ninguém está viajando não. Quando você der de cara com a sua prova, geralmente lá tem três textos que são motivadores. Um deles é texto misto. Toda vida tem uma tirinha ou uma charge. Então fique esperto, se chama texto misto. Por que que é misto? Porque tem a parte escrita, que é a parte verbal, e tem a parte que é imagem, que é a parte não verbal. Beleza? Então, categorias de texto: texto literário e texto não literário. Dentro da perspectiva desses dois textos, os textos ainda são verbais, quando é escrito ou falado, não verbal, quando é só a imagem, e texto misto, que é a tirinha, quando tem a parte escrita e tem as imagens também, que é a tirinha, o quadrinho e a charge, beleza? Está aqui então nossa matéria, e aí encerra com um texto meu, dizendo como é que nascem as palavras. É um texto literário, e que de alguma maneira é cheio de figuras de linguagem. Vamos ler aí. Os textos nascem de uma linda história de amor, porque se você não entender a linguagem como uma relação amorosa, não vai dar certo. De uma linda história de amor. Um dia, as frágeis vogais solitárias encontraram as consoantes. Por que que diz que a vogal é solitária? Porque ela não precisa de mais ninguém. Quer ver? A, é só ela. E, I, O e U. E as outras não existem sozinhas. Elas só existem se tiver alguma coisa de lado. Por isso que o nome é consoante. Ela só existe se tiver uma vogal ao lado. Então não existe a letra, o som L, o nome é Lê. Não existe a letra P, é P, um P e um E, porque tem uma vogal ao lado. Isso está lá numa música do Luiz Gonzaga, chamada o ABC do Sertão. Ele prova que todas as consoantes têm uma vogalzinha ao lado. Não é isso? O M é NE, não é isso? O S é C, e vai dizendo as letras todas. Legal? ABC do Sertão, você anote aí. Continuando. Descobriram sem muito esforço que não podiam viver longe umas das outras. Uniram-se. E dessa união tão bela nasceram as sílabas. Marca a palavra sílaba. As sílabas se apaixonaram e logo nasceram as palavras. Marque, palavra. E a palavra homem amou a palavra mulher e nasceu a palavra menino.
Aí tem uma ironia, não tem? Uma brincadeira, sim ou não? A palavra homem amou a palavra mulher, aí nasceu a palavra menino. Tem uma ironia, tem uma ambiguidade sexual aí, não é isso? Beleza. Na verdade, nasceu a frase, com verbo ou sem verbo. Sem verbo é frase nominal. Com verbo, o nome é oração. Porque verbo também é palavra, pois antes de tudo era o verbo, e o verbo tornou-se carne. Use o seu conhecimento de mundo. O que é isso aí? É Bíblia de novo, não é? E isso tem a ver com o quê? Com realidade e com abstração. Quer dizer o quê? Que antes era só palavra, verbo quer dizer palavra. Antes era só profecia, antes era só conversa. Samuel, Elias, alguém que dizia assim, ó, virá um homem, só conversa. Aí depois este homem nasce, né, o Novo Testamento? Então o que era verbo tornou-se carne, quer dizer realidade, que é o Cristo e a nova ideia. Beleza, seguindo. Isso, você pensa, esse professor é muito religioso. Sou não, nem a missa eu vou, ok? Nem culto evangélico, nem nada. E tem uns que dizem assim, ou essa pessoa é muito religiosa, ou é o Satanás. Nenhum dos dois. Mas eu aprendi uma coisa, não há livro mais sábio. A realidade e a imaginação, na nossa faculdade, tem nome. A imaginação se chama Platão, que é o mundo das ideias. E a realidade se chama Aristóteles, que é material. Quer ver? Sonhar com uma pessoa, amar alguém, achar que ela é o grande amor da sua vida. Como é o nome disso? Amor platônico, é romantismo. Perceber que a pessoa tem falhas, perceber que você também falha, perceber que o ser humano não presta, entender que um dia você vai levar chifre. Como é o nome disso? Realismo. Realismo. É a literatura do Machado de Assis. Então Platão e Aristóteles fazem sentido nessa hora. Beleza. Mas as frases também se apaixonam. E do amor bonito das frases surgiram logo os períodos, que se coordenam ou subordinam para formar os parágrafos. Cara, é uma das grandes regras da sua redação, é a coesão, é a amarração de frases para fazer o texto, é a coesão da redação no vestibular. Seguindo, e já que falamos de amor, da força dessa palavra, os parágrafos apaixonados, perfeitos e inteligíveis, quer dizer, um parágrafo que dá para entender, formaram um dia o texto, que então se chamou capítulo, que amou outros do tipo para se tornar um livro. E a palavra livro amou outros livros e chamou-se biblioteca. Um lugar maravilhoso, capaz de apaixonar os homens, as mulheres e as crianças, num ciclo interminável, pois as palavras nunca morrem, andam na rua ou guardadas na boca e no coração. Está aí. As palavras nunca morrem, elas são reutilizadas, as palavras são inventadas. Basta você assistir esta minissérie chamada Saramandaia, onde as pessoas ficam inventando palavra o tempo todo. Existe o pra frente mente e existe o pra trás mente, não é não? Beleza, vamos lá. Qual página? Você está na página 28. Se você estivesse acompanhando, saberia faz tempo. No entanto, você fica olhando para o lado, porque tem gente que tem vários motivos para vir para a aula. Tem gente que vem porque quer aprender. Tem gente que vem porque queria ficar em casa. Tem gente que vem porque a amiga chamou. Tem gente que vem porque na hora que a Topic passou, puxaram ela para dentro. Tem gente que vem porque inventou de se apaixonar. Ficou olhando demais aí pro menino aí de lado, aí pronto, agora é o amor da vida dela. Não, pronto, toda vez que tiver aula ela vem, até o amor se acabar. Não é assim? Fique esperto, acompanhe que não vai dar, jamais perderá a página. Seguindo,
Agora a gente vai para as questões. Encerrado o negócio, vamos lá. Eu espero que você tenha entendido o texto que nasce do som vogal e consoante. E depois se transforma em palavras, se transforma em frase, em períodos. Os períodos se amarram e vira parágrafo. Um parágrafo engancha no outro e vira o texto. Se for no vestibular é a redação. Se for num livro é um capítulo. E os capítulos se juntam e formam um livro. E os livros unidos a biblioteca. E assim segue. Então, a língua portuguesa é mesmo um caso de amor. Para as questões, leia a tirinha. Eu sinto que eu não conseguirei ler a tirinha. O que tem aqui, meu Deus? Às vezes eu tenho a impressão, é isso? De que... Eu também sou surdo. De que... ok, ajudou muito. Continuando. Considerando os elementos para uma tipologia, podemos dizer acertadamente que esse é um texto o quê? Verbal? Também é. Tome cuidado com a pegadinha. Se tiver palavra, é verbal. Mas aí tem essa palavra, acertadamente. Não pode falhar. É não verbal também porque tem imagens. Mas tem verbo dentro, então a B está fora. A é suspeita. Verbal, não verbal. Letra C, misto ou hipertexto? Você tem alguma dúvida com hipertexto? O hipertexto é a internet. O hipertexto é um site, você clica dentro do site e vai para outro lugar. Lá naquele lugar você volta se você quiser. Mas você pode ir mais para dentro ainda, sim ou não? Sim. Vamos imaginar um site de literatura. Tá bom? Literatura. Aí você clica assim, literatura, aí aparece brasileira, inglesa, francesa. Aí você clica em brasileira. Na hora que você clica em brasileira, aparecem os autores. Só que tem os autores de cada estado, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Ceará. Aí você vai e clica literatura cearense e você vai entrando, ou seja, é um texto dentro do outro, se chama hipertexto. O melhor exemplo que a gente tem hoje é a internet, com seus sites. Você abre o seu e-mail, tem um monte de informações ao mesmo tempo, confere? Se chama hipertexto, beleza. Mas vamos pegar a Bíblia de novo, é hoje o dia da salvação, né? Você já não vai para o inferno, o purgatório é garantido. Bora agora. Na hora que você tem lá a Bíblia na sua mão, é um livro só ou são vários livros? São vários livros. Tanto que na hora o padre diz assim, abra aí, Lucas 16, aí você procura o livro certo. E o capítulo tal e o versículo não sei o que, e você vai mais para dentro. Como é o nome? Hipertexto. É um texto dentro do outro. Beleza? Tua resposta aí, letra C. Tirinha, charge, quadrinho, o nome é texto misto. Bora para a segunda. Poema. Quando ela fala, parece que a voz da brisa se cala. Talvez um anjo emudece quando ela fala. Sentido denotativo ou conotativo? Não é um poema? Sentido conotativo. Então vai ter figura de linguagem. Como é que a brisa se cala se a brisa não é uma pessoa? Aí você bota aí a figura personificação, prosopopeia. Meu coração dolorido, as suas mágoas exala, e volta ao gozo perdido quando ela fala. Não disse que tinha essa coisa toda de amor? Quando ela fala, eu vou e me alegro. Pudesse eu eternamente, ao lado dela, escutá-la, ouvir sua alma inocente, quando ela fala. Cara apaixonado e a simples voz da mulher já deixa ele doido. Minha alma, já semi-morta, conseguira ao céu alçá-la, porque o céu abre uma porta quando ela fala. Olha o autor aí, Machado de Assis,
que você acha que ele é apenas essa pessoa do realismo, da negatividade, do pessimismo. Não, ele é o maior autor brasileiro da escola realista e fazendo contos. Mas esse cara, ó, fazia poemas de amor também, tá aqui um, ó, beleza. O texto lido deve ser considerado literário, sim, literário, verbal ou não verbal? Verbal, né? Verbal, beleza. E ele é literário por quê? Por que ele é literário? Letra A, porque fala de um relacionamento amoroso? Não, não é por isso que é literário. Porque tem texto que é literário e não fala de amor. Olha a interpretação de texto, tome cuidado, não é só porque falou de amor que é literário, não. Letra B, porque apresenta uma tristeza infinita. Tem tanta coisa triste que não é necessariamente um texto literário. Um filme também pode ser triste. Letra C, porque é construído por várias metáforas. Qual é a base do texto literário? A conotação, o uso de metáforas, o uso de figura de linguagem. Então, letra C. Terceira, texto 1, é de laço e de nó, de gibeira o giló, dessa vida cumprida a sol. É uma música muito antiga, esse pessoal mais jovem não conhece, porque esse pessoal mais jovem só conhece as grandes composições, que é aquela música que é sucesso, que vai, como é o nome, pai? Nem me lembro. Eu sei que é de assim, prepara, pronto. Só isso, prepara. Faz tempo que você se prepara e nada. Ok, continue preparando. Viva nesse seu prepara, ok. Só conhece a música que o Satanás diz no ouvido dos suicidas, qual é? Hein? Como é que a pessoa faz uma música com a fala do diabo falando no ouvido de quem quer morrer? Se joga, se joga, se joga, não é isso não? Mandando a pessoa se jogar. Só conhece esse tipo de música. Tá complicado. Aí é ruim o negócio. Olhe, na sua prova do Enem, pode cair isso também. Mas se cair, cai ironizando, não é elogiando não. Se cair Anitta, se cair Naldo e a água de coco podre que ele canta, você tá entendendo? Cai para rir, cai para detonar. Agora, rock dos anos 80, Legião Urbana, que é a banda que fala dos jovens em qualquer momento. Neste ano, nunca fez tanto sentido você sair perguntando nas ruas que país é esse, que coloca, por exemplo, um mandato ou mantém o mandato na mão de um deputado que está preso. Como é que pode? Primeiro deputado presidiário do mundo, o primeiro deputado presidiário do mundo, tinha que ser nesse país. Que país é esse? Então, quando cair lá na sua prova, cai texto, letra que tenha conteúdo. É Chico Buarque de Holanda, construção, que vai construindo a música à medida que a personagem vai subindo os andaimes. E quando a música começa a descer, a personagem cai lá de cima também. Essas inteligências tem aqui, não é? Renato Teixeira, que diz assim: sou caipira Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. E tem lá Pirapora, uma cidade que nasceu de gente excluída, uma cidade que nasceu de pobres que não conseguiram chegar a São Paulo. Se você não sabe, pega o romance do Jorge Amado, Seara Vermelha. O governo pagou passagem para os pobres do Nordeste irem para São Paulo trabalhar. Mas quando chegava em Pirapora, que ia pegar o navio para ir para São Paulo, tinha uma junta médica lá. E a junta médica analisava aqueles pobres. Quem não tivesse bem de saúde não podia embarcar. E os pobres iam ficando ali, sonhando com a viagem para São Paulo. Sonhando que iam para São Paulo, e não foram. Os pobres que lá ficaram, no posto de saúde criado preconceituosamente pelo governo paulista. Quem não conseguiu viajar, criou-se uma cidade de pobres, de miseráveis e desgraçados, que não são os enjeitados, que não conseguiram ir para São Paulo trabalhar com o café. Não é? Tudo isso tem numa música dessa. Beleza.
O dicionário padrão da língua e os dicionários unilingue são os tipos mais comuns de dicionário. E em nossos dias eles se formaram um objeto de consumo obrigatório para as nações civilizadas e desenvolvidas. Os textos lidos são respectivamente o quê? O de cima, né, um poema, né, uma música, texto literário, beleza. E o de baixo? Não literário, porque ele está explicando uma noção gramatical. Ele não possui figura de linguagem. Anote aí, não possui figuras de linguagem, o texto 2. Então, tua resposta é letra B. Quarta, a gente já respondeu, não é isso? Ok? Quarta, letra B de bola. Quinta, texto verbal ou não verbal? Quinta questão, texto verbal ou não verbal? Não verbal, né? Não verbal. Lá vai o pai com a cabeça de televisão. Lá vai a mãe com a cabeça de televisão também. E o menino, a cabeça dele aí é de quê? Então, a cabeça do menino é o controle remoto, do pai e da mãe é a televisão. Aí você pensa assim...